Olá! Tá começando o 124º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Gentler Streak e também pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, quero saber como é que foi, como é que tá o descanso e o quão cansativo foi a cobertura de uma semana diferente de eventos da Apple, ao invés de um diazão de eventão e pronto. Eu estava até conversando com a Adorno, abraço Adorno. Abraço! E a Apple, dessa vez, ela foi malvada com os brasileiros, né? Porque a gente esperava que ou ia ter um evento ou um press release, né? E meio que foi um pouco dos dois, mas de um jeito totalmente diferente. Foi uma super semana de anúncios, só que aí cada dia eles faziam um anúncio bem ao meio-dia. Então isso quebrou a gente, porque, pô, bem no horário de almoço, né? Eu lembro que na segunda-feira que até a gente fez o nosso plantão aqui, que o primeiro produto anunciado foi o iMac. Tava saindo pra almoçar, e aí, bem na hora que eu desci, aí eu vi lá o anúncio. Geralmente a Apple anunciava o nosso horário aqui, né? Ou às 10 da manhã ou às 2 da tarde. Aí, meio-dia, eu falei, pô, né? E sacanagem. Mas tivemos anúncios na segunda, na terça, na quarta. Foi meio chatinho ter que ficar cobrindo, né? Tipo, volte amanhã que tem mais. Tipo, pô, dá pra anunciar tudo de uma vez só e acaba, né? Mas eu acho até que a intenção deles era manter o pessoal falando de Mac a semana toda. Que Mac, Uhum. sei lá, se eles lançassem tudo num eventinho de meia hora, no dia seguinte já não tinha mais o que falar, né? Então, É. dá pra entender a estratégia deles. Eu até escrevi sobre isso no fim de semana no Mac Magazine. Eu adorei esse jeito de anunciar coisa pontual, porque tem aquele lance que já faz uns anos. Tem atualização que não merece um evento, né? Você chama jornalista do mundo inteiro para sentar lá por 1h30 para falar que tem mais memória RAM. É ótimo que tem mais memória RAM, mas a magnitude da movimentação não justifica o que está sendo anunciado, né? Então, ao invés de ser só um press release, que é chato, eu até falei, faz um press release animado. Foi o que a gente viu. No fim das contas, uma coisa por dia para diluir a mensagem mesmo e você ter o apelo direcionado para quem vai se interessar pelo Mac, para quem vai se interessar pelo Mac Mini. E beleza, achei que funcionou melhor do que um evento e mais interessante do que só um press release que não espalharia da mesma forma, né? Então, se for assim para updates pontuais daqui em diante, eu até perdoo não ter mais evento para esse tipo de coisa. Sinto falta de eventões, né? Quando você tem ali alguma coisa que justifique, mas rolou, viu? Pra mim, funcionou bem, mais porque eu não precisei cobrir igual a você, né? A gente fez aqui a gravação remendo na segunda-feira e falei, bom, os próximos a gente fala na próxima segunda, que é hoje, né? Então, é claro que eu vou falar sobre isso, mas foi menos cansativo, pelo menos, ao invés de... apesar de ter sido mais picadinho e mais pentelho, assim, pra cobrir. Isso é bem mais tranquilo. Eu também acho legal esse formato. São atualizações muito, né, tirando o Mac Mini ali que foi redesenhado, a gente vai falar disso depois. Atualizações muito pontuais, então realmente dá pra fazer tudo de uma forma mais picotada, dá pra fazer tudo de uma forma mais cortada, de uma forma mais tranquila. Então foi ok pra cobrir. O que me pegou mesmo foi o horário. Eu espero que na próxima ou façam isso de manhã ou já no período da tarde mesmo. Meio-dia é difícil. Pois é. Agora eu fico imaginando o pessoal da Europa, da China, que sempre pega ou tarde, ou noite, ou de madrugada, né? Tem que ver anúncio e é assim. É. Mas imagino que tenha atrapalhado mesmo. Bom, a gente vai falar, claro, sobre esses lançamentos mesmos, complementares, né, que não pintaram aqui a tempo na semana passada, mas antes, vamos trazer aqui os follow-ups em relação ao que a gente tem comentado. E a gente falou sobre o HomePad, né, aquele produto que deve ser o HomePod com tela, etc. E o Fabiano Castelo falou que do meu comentário, que eu assisti a 3 vídeos do YouTube até hoje, no aquele HomePad lá que eu tenho do Google, ele falou, eu tenho, é o da Amazon, a gente brinca no ADT que é o Alexandra, né? O Alexandra com tela, e uma das coisas legais dele é que você pode ver tudo do Prime. Sensacional, só que não. Ele fala, se a gente quer ver um filme do Prime, senta na frente da TV, né? Na prática, como você, ele fala que, como eu, né? Ele assistiu a vídeos do Prime na Alexandra, sendo que 2 foram só pra testar mesmo. E né? Tipo a experiência de... Quer sentir no avião? Pede pra alguém sentar um de cada lado seu, bem apertado assim, e assiste um vídeo desse negócio da Alexa. Dá meio na mesma, né? Pois é, então eu fico meio dividido, mas entendo, né, o comentário dele, até porque eu particularmente não sou muito fã de assistir coisa em celular. Sei que tem galera que assiste série, filme em celular, em tablet.
Uhum. Eu já não curto muito. Quando é pra assistir mesmo, eu vou pra TV também. Gosto de sentar, assistir com um som de qualidade. Ontem eu assisti um filme aqui em casa assistindo no projetor, com uma tela enorme, então eu entendo. Mas acho que pra vídeos curtos ou muito específicos, tipo, ver uma receita. Acho que é muito legal esse tipo de device que já fica ali na mesa. Porque eu mesmo, quando eu tô na cozinha, aí eu quero ver, né, sei lá, um videozinho qualquer no YouTube, procurar alguma coisa sobre como preparar algo. Eu geralmente coloco o iPad ali, né? Mas aí tem aquela coisa, ficar dedando o iPad, tudo, suja tudo. Não é o que eu queria, então, de novo. Eu acharia super legal a ideia de ter um aparelho que fique só na cozinha pra ver esse tipo de conteúdo rápido e que possa ficar sujando ele e que esteja tudo bem. Eu tenho essa. Minha impressão é que é isso. Vai ser pra ver receita e pra fazer FaceTime, uma coisa parecida. E isso já foi discussão, eu acho, mas vale lembrar, né? O iPhone, por exemplo, tem aquele modo em espera, que você põe de lado quando tá carregando e mostra um display ali que você customiza com relógio, com o calendário, previsão do tempo, notificação, né? Então dá pra imaginar que ele vai ter algo assim pra quando estiver em espera e aí para usar a experiência que a gente já conhece mesmo, né? A gente esqueceu de mencionar esse modo em espera como uma parte que deve ser integrante aí desse produto, mas deve rolar, né? Com certeza, se eu não me engano, até a gente já viu. Não é recente, faz tempo, mas alguma referência em código de que eles estavam testando esse modo no iPad. Então, é muito provável que tenha mesmo um modo ali que funcione como um reloginho, né? Como um acessório mesmo, para você deixar ali na sua mesa, como decoração, e não de fato só como uma tela que fique apagada ali, que acende só quando você precisa. Exatamente. Mas vai demorar, mas a gente vai descobrir isso aí daqui a uns bons meses. Agora, a gente comentou sobre o Steve Jobs ter usado vídeos nos eventos da Apple, né? Pra ver um pouquinho da série e tal, pra ver Piratas do Caribe. O Duiler falou que ele lembrou de que ele conheceu The Office depois de ver o lançamento do iPhone 1 em 2007, quando o Jobs usou uma cena muito boa da série que virou a favorita dele. Olha lá, então funciona esse tipo de coisa. Com certeza. Uma coisa que hoje é menos, porque com esses eventos gravados, acho que se tornou um pouco mais banal, mas uma coisa que eu sempre prestava muita atenção é em música. Eu sempre descobria muitas músicas legais nos eventos da época, que eles usavam para uma demo, que usavam nos comerciais. Falava, pô, música bacana, deixa eu procurar aqui para ver qual que é. Hoje, como é tudo, né, é aquele evento gravado, pré-editado, tem 50 músicas por evento, né? Daí procurar uma por Uhum. uma já é um pouco mais difícil, embora eu sei que tem playlists por aí que listam tudo, mas é legal de vez em quando descobrir algum conteúdo novo nesses eventos, mas né, no caso de série hoje, acho que a Apple nunca mais divulgou nada que não seja Apple TV Plus, né? E de música teve a mesma coisa de vídeo com música. Eu acho que foi no evento de apresentação da iTunes Music Store. Que tem o palco lá, senta o Jobs no computador, ó como é legal. Aí bota Rolling Stones, todo mundo escuta um pouquinho de Rolling Stones. Mais um, vai. Bob Dylan, todo mundo escuta um pouquinho de Bob Dylan. Agora Beatles, todo mundo. E fala, cara, anda com isso, né? Eram outros tempos mesmo pra você preencher ali 1 hora e meia. Mas é engraçado. Ele navegando e mostrando como é que é e todo mundo parado e só escutando um pouquinho de música. Enfim, obrigado ao Duilor por ter mandado aqui o feedback. Agora, uma coisa que a Apple deu um follow-up, meio sem fazer muito alarde, a gente, claro, vai falar por quê, é que Apple Intelligence está confirmada para chegar na Europa no ano que vem, né? Pois é, a gente comentou no nosso remendo do Orfonte na semana passada, no nosso Breaking News plantão, que a Apple Intelligence chegaria aqui no Brasil em abril. A Apple confirmou no press release, ali, junto com o anúncio dos iMacs, do iOS 18.1, falou lá numa notinha de rodapé que Apple Intelligence em idioma X, Y, vários idiomas da Europa, né, espanhol, francês e português, em abril do ano que vem. Então ela meio que confirmou ali o lançamento do, provavelmente, iOS 18.4 em abril do ano que vem. E aí, no meio disso tudo, ela soltou um press release lá na Europa para falar que Apple Intelligence também será lançada para iPhone e iPad lá na União Europeia também em abril do ano que vem. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai receber Apple Intelligence em português, também vai ter suporte, né, não só para as línguas europeias, mas também para os países da União Europeia. Porque hoje a Apple Intelligence ela foi lançada só para Mac lá fora. Porque o Mac não se enquadra no que eles consideram, né, um device que tem. Basicamente, um device que
tem dominância de mercado, né? O Mac, por ele ser considerado um nicho, ele não entra nas regras do DMA da União Europeia. Então a Apple lançou já logo de cara a Apple Intelligence lá na União Europeia. Lançou com um asterisco, né? Porque hoje só funciona em inglês dos Estados Unidos, aí se você quiser usar lá, você precisa mudar o idioma do seu Mac, mudar a Siri. Só que mesmo se você mudar tudo isso no iPhone e no iPad lá, não funciona. Não tem como usar por enquanto. No final do ano agora vai ser liberado em inglês de mais idiomas, incluindo o Reino Unido, mas Reino Unido já não é mais União Europeia. Porém, e eu até depois conversei em off com o Marcos, acho que isso só reforça que a Apple mais se aproveitou, né, do tempo que eles precisavam ali para realmente dar suporte aos idiomas europeus do que de fato um problema com a União Europeia, porque até eu fui pesquisar, não encontrei absolutamente nada que a Apple tenha conversado com ninguém. A Apple aparentemente não conversou com a União Europeia, não negociou. A União Europeia também não mudou regra nenhuma sobre o uso de IA lá, porque o que a Apple alegou na época? Que por conta do DMA e as regras né, super malucas da União Europeia, que ele seria tipo um receio de lançar lá e aí a União Europeia chegar e botar o B dele, falar que eles tinham que mudar, que tinha que ser compatível com isso, com aquilo, e aí que eles iam segurar o lançamento. Realidade, vai lançar junto com a expansão internacional da Apple Intelligence, então me parece que foi mais um caso mesmo da Apple se aproveitando ali para né, tentar falar, olha como a União Europeia é malvada, não vamos lançar a Apple Intelligence para vocês agora. E no fim das contas era só o tempo que eles precisavam mesmo para ajeitar, para preparar o suporte aos idiomas de lá. Mas tá aí, Apple Intelligence ano que vem, né, tanto aqui no Brasil, quanto também lá na União Europeia para iPhone e iPad. Essa manobra na Europa foi tão transparente que nem é uma surpresa que todo mundo que especulou isso, inclusive a gente estava certo, né? Mas tá aí, véio. Se você escuta a fonte e mora na Europa, ótima notícia, imagino pra você. E só teve uma coisa que foi um assunto nessa semana sobre, eu acho que tem a ver com a Apple Intelligence, mas que eu quero trazer aqui pra gente já englobar as duas coisas, foi uma matéria que você postou no 95Mac falando sobre, eu acho que tem a ver com a Apple Intelligence, mas me ajuda, né? Sobre resumo de reviews na App Store para facilitar o processo de decisão dos usuários. É uma coisa que vai ser entregue e não que eles vão usar, mas que tem a ver com a App Intelligence? Como é que vai funcionar isso aí? Esses resumos, a Apple tem investido bastante em resumo, né? Para Intelligence a gente tem os resumos que Sim. tem ali no próprio aparelho, né? Resumo de e-mail, resumo de notícia, resumo de notificação. E agora a gente vai ter resumo de review na App Store. Esses resumos, eles não vão ser processados no device, vai ser processado lá online, provavelmente naqueles computadores que a Apple usa para fazer as coisas online da Apple Intelligence. Ela também vai usar isso para juntar todos os reviews da App Store e fazer um resumão deles e já entregar isso pronto para o usuário. A gente descobriu isso através de um artigo da App Store que ainda não foi publicado, a gente teve acesso a ele. E aí lá a Apple explica bem detalhado como que esses resumos dos reviews vão funcionar. E aí, basicamente, quando a gente vai lá na App Store, abre a página do aplicativo, sei lá, Instagram, você rola a página, aí lá embaixo tem os reviews dos usuários, com as estrelinhas e os comentários que cada um pode deixar. Através né, de IA, a Apple vai juntar todos esses reviews e vai criar ali basicamente um box, falar, olha, a opinião majoritária dos usuários é que o aplicativo é legal, que ele está de acordo com a descrição e que ele é muito útil para isso. Então ele vai né, entender ali o que as pessoas estão falando e vai tentar criar um resuminho do que exatamente é aquele aplicativo, ou se o que está na descrição bate com o que os usuários estão falando. É essencialmente isso. Como isso vai ser gerado por inteligência artificial, a Apple também explica que os desenvolvedores que sentirem que, de repente, o resumo do aplicativo deles né, não está de acordo com o que realmente é, que, de repente, algo saiu errado, que o resumo está falando alguma besteira, vão poder entrar em contato com a Apple para solicitar ali uma mudança, né, ou a retirada do resumo, ou que aquilo seja alterado. A Apple diz que para aparecer o resumo, o aplicativo precisa ter um número determinado de reviews, então não basta ter, né, dois reviews, precisa ter um número determinado. Ela não diz quantos, mas imagino que seja uma quantia considerável para ele juntar tudo aquilo, entender mais ou menos o que é a opinião geral sobre, e aí dar esse resumo. E ela também diz que isso vai ser limitado a alguns países inicialmente. Chuto eu que esteja até atrelado à disponibilidade da Apple Intelligence, né? Provavelmente vai começar algo só Estados Unidos, e daí ano que vem a gente começa a ver isso em outros países, talvez até aqui no Brasil. Então isso deve chegar aí provavelmente tá perto, porque como eu falei,
já vimos esse artigo, ele está, né, escondido, mas a gente conseguiu acessar ele. Muito provavelmente ainda esse ano já deve chegar aí, pelo menos nos Estados Unidos. E aí teremos, né, esse método de, basicamente, de review, né, nos aplicativos da App Store. Eu vi que isso resultou em opiniões mistas, principalmente por parte de desenvolvedores que ficaram com medo, porque eles já consideram que o sistema de reviews da Apple não é muito legal para eles. Tem muita gente que fala que o pessoal, né, às vezes não entende nada, aí já comenta um review, já deixa um review negativo. O desenvolvedor, já faz acho que alguns anos que a Apple colocou resposta para o desenvolvedor responder, mas não tem como contestar nenhum review. E a Apple até fala isso nesse outro artigo, que apesar de você poder contestar o resumo, você não pode contestar os reviews. Então, é algo que eu nem sabia direito, mas parece que tem muitas críticas ao sistema de reviews da App Store. E aí os desenvolvedores, claro, ficaram meio com receio de, pô, daí eu, né, às vezes o pessoal lá reclama por uma besteira e aí vai juntar tudo isso, ao invés de destacar algo legal, vai destacar com IA a parte que tá todo mundo falando mal aqui de um bug, de uma coisa específica. Então, vamos ver como vai ser na prática, mas tá aí, a Apple está já se preparando para lançar aí resumos de reviews da App Store. Reviews são um aspecto complicado por isso. As pessoas insatisfeitas usam o review como uma arma ou de boicote ou de punição porque tá insatisfeita. E quem tá satisfeito, né? Você vai no Reclame Aqui e fala assim, fiz uma ligação telefônica que não caiu, 5 estrelas para meu operador de telefone. Não vai, né? Você vai lá para reclamar quando dá problema. É normal, né? Quando funciona, funciona. É o que tá prometido, beleza, né? Então reviews tendem a ter um viés. É assim, e primeiro que assim, ou 5 estrelas ou 1 estrela, né? a polarização até nesse tipo de coisa, né? Então não dá para confiar mesmo. Eu sei que existe tem algum tipo de recurso para reviews quando tem ofensas à pessoa, né? Ao invés, o desenvolvedor é um canalha, é um golpista. Aí dá para, quando isso vai pro ar, dá para entrar em contato e eu sei que eles tiram, mas de resto tem aqueles clássicos, né? Baixei agora, tô dando 1 estrela, se for bom eu volto aqui e dou 5, né? Essas coisas assim, essas dinâmicas meio absurdas mesmo. Mas tirando essa parte, isso de resumir informações crowdsourced, a gente vai começar a ver cada vez mais. O Google anunciou na semana passada que o Google Maps vai começar a mostrar resumos com o Gemini, de avaliações de restaurantes, de loja, coisa assim. Então, é uma aplicação interessante. E é engraçado como a Apple, como foi o que deu para fazer, ela tá colocando em tudo. Resumo, né? Você resume o Safari, você resume o e-mail, você resume não sei o que, vai ter o resumo da App Store agora também. Mas os resumos são bons. Eu tô rodando aqui o Sequoia no macOS, a versão 15.1, né, que tem já a Apple Intelligence. No Safari, por exemplo, eu acho só chato chegar no Resumator. Que você tem que saber que o botão em cima na esquerda na barra de endereços te deixa acessar o Reader Mode, lá o modo de leitura, né? E dentro do modo de leitura, você tem que saber que ali em cima tem o botãozinho de resumir. Tinha que ser um botão próprio disso, né? Eu acho. E eu acho que isso vai chegar quando a Apple tiver mais confiança de que está funcionando, etc. Mas esse tipo de review, o review de e-mails também, funciona bacana ali, os e-mails em inglês para quando chega uma coisa ali. De notificação não vi ainda, que as minhas comunicações, a maioria é em português, de mensagem, notificação que chega assim, então esses eu ainda não vi, mas tem sido interessante ver como os resumators todos têm sido o foco da Apple de o que está agora aqui disponível para consumidores. Alguns você pode até dar, né, review de que foi bom, resumo de que foi ruim, esse feedback humano, eles aprendem aprendizagem por reforço por feedback humano, é um método lá para treinar melhor. Mas é interessante ver como tudo que pintou agora de IA são resumators diversos aí, mas esse App Store é positivo com esse asterisco, né? Tem que lembrar que review geralmente é arma, né? E os elogios não são tantos quanto deveriam quando o negócio funciona bem. Vamos ver se a Apple vai conseguir filtrar bem isso. Em alguns casos eu consigo imaginar sendo bem útil mesmo, sei lá, um aplicativo que promete uma coisa e na prática é um scam, é uma coisa, né, aqueles aplicativos que a gente sabe que é só para caça-níquel, tentar tirar dinheiro das pessoas.
Aí, né, por mais que tenha a descrição bonitinha, vai ter um monte de review negativa e vai ter uma nota lá, né, ó, nota, esse aplicativo é um scam. A Apple deveria tirar logo da loja, né, mas enfim, nesse caso pode até ser útil, mas vamos ver aí na prática como é que vai ser, como que os desenvolvedores vão lidar com isso. Exatamente. E uma dica rápida, que eu não sei se todo mundo sabe, é o seguinte: no e-mail tem lá o resumo do e-mail quando chega na listagem ali, mas quando você abre o e-mail e arrasta para baixo, aparece um botão lá para você resumir. E ele resume o conteúdo do e-mail e nesse até tem a opção de você report a concern, né? Dá ali um feedback, fala se, fala se deu errado, olha lá, né? Você deixa o review falar que deu errado, mas tem isso aí. Enfim, e para finalizar aqui a parte de follow-ups, isso foi um assunto também, e pintou uma novidade sobre isso nos últimos dias, é aquele teste de audição que tem dos AirPods Pro 2 só? Qual que é a limitação de hardware? Só para 2, isso. Pois é, né? Pintou o firmware que liberou isso para alguns países, está super limitado, mas teve um usuário que achou um jeito de quem não mora nos países onde isso está disponível, e acho que não está disponível no Brasil, né? Ainda. Eu tentei semana passada, não achei. Então, né? Agora eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link que mostra um endereço que você pode digitar no Safari, e aí você cai já com esse teste. Ele habilita, ele fuça, caça dentro do iOS e já mostra para você com as condições, né? Você tem que estar com os AirPods Pro 2, você tem que estar com o firmware, a versão atualizada, e aí, digitando esse endereço no Safari, ele chama lá no iOS a parte do sistema que deixa você fazer o teste. E o Rambo fez o teste, antes aqui de gravar. Ele fala que até foi um pouco estranho porque teve que desligar ali, tá como off, né, o modo de fone de ouvido. Ele falou, escutei meu coração batendo, a respiração, sangue correndo nas veias. Fica difícil focar nos bips ali que ele faz no teste. Mas tá aí. Aquele que eu falo que eu usei, o Mimi Hearing Test, o teste leva uns bons 5 a 10 minutos. Não é uma coisa rápida, demora, mas eu fiquei satisfeito com aquele resultado. Esse do iOS eu não fiz ainda, não testei. Você chegou a testar? Eu cheguei a testar e eu também tive essa mesma opinião que o Rambo falou. Até conversei com a dona também. É uma opinião compartilhada que é muito esquisito fazer o teste da Apple porque ele desliga o cancelamento de ruído, mas também não é nem no modo transparência, é aquele modo off que você fica ouvindo tudo super abafado. E aí eu não sabia se eu estava deixando de ouvir porque eu estava prestando atenção na minha respiração, no meu coração. É uma coisa, eu tentava segurar minha respiração. Eu achei desconfortável fazer esse teste da Apple, porque eu já testei esse outro app que você falou, eu acho ele bem legal. E, se eu não me engano, ele faz com o cancelamento de ruído ativo mesmo. Então, não foi um problema para mim, essa parte de ouvir minha respiração, ouvir meu coração. Agora, no da Apple, já achei que foi um problema e me distraiu um pouco. Então, eu fiquei meio desconfortável ali no teste. Eu também achei o teste meio longo. Acho que o tempo é meio parecido mesmo, né? É uma coisa aí que pode levar até uns 10 minutos para você fazer o teste, mas, né, provavelmente tem que ser assim mesmo para ter uma precisão, para ter certeza de que você está respondendo tudo certinho. Mas, assim, no fim das contas, funciona bem. Diferente do aplicativo, que o do aplicativo, se eu não me engano, você tem que ficar segurando até você parar de ouvir o tom, né? É verdade. O da Apple é um pouquinho diferente. Ele dá um tom, aí você só tem que dar um toquezinho, tipo, ouvi. Aí ele dá o tom de novo, você vai só tocando. Mas a interface, assim, é bem parecida até. E aí, no fim, ele te dá o resultado ali, que já vai pro aplicativo Saúde. Testei aqui, fiz o teste e, essencialmente, né, viu ali, diz que eu tenho nada ou mínimo de perda. Então, está tudo bem aqui, apesar de eu ter um pouquinho de tinnitus, mas deu que tá tudo certo. O Adorno disse que o dele deu que tem uma perda leve, ele já ficou até sem sono pensando nisso. Mas é legal ter esse tipo de recurso, até porque, mesmo que não seja algo 100% fiel, sei lá, te motiva a ir num médico fazer um exame de verdade se você tiver um resultado meio fora do esperado, né? Então acho que essa é a parte mais legal. E aí tem uma segunda parte que é você pegar esse resultado e usar isso para ajustar seus AirPods, para eles captarem melhor as frequências que você supostamente não consegue ouvir mais, mas daí isso a gente realmente não consegue usar aqui no Brasil mesmo com essa gambiarrinha, né? Dá para fazer o teste, mas essa parte de ajustar os AirPods ainda não tem como, mas é muito legal, imagina, né? Nos países em que isso já funciona, é um recurso que com certeza vai fazer diferença para muita gente. O Adorno tá pagando o preço que eu também tô pagando, né? Fica na frente na fila em show, fica lá, né? Vida inteira indo show do Slayer, do Sepultura lá na frente,
tenho certeza que é por isso que eu tenho esse tinido. Ele acabou ali no show do Paul McCartney, fiquei morrendo de inveja, então ainda tá recuperando. Mas tá aí. Bom, agora a gente vai trazer aqui as atualizações do que a Apple lançou na semana passada, que não deu tempo da gente falar no episódio de segunda-feira. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas ao Gentler Streak, o aplicativo que eu e o Felipe usamos para monitorar a nossa saúde, que é o novo patrocinador aqui do A Fonte. A gente falou várias vezes já sobre o Gentler Streak e a gente usa ele todo dia para acompanhar os nossos exercícios, né? Então, desde sessão de academia até corrida também, o sono, agora também que ele acabou de ganhar acompanhamento de sono, e a proposta do app inteiro gira em torno de não ficar te cobrando ali desempenho, mas sim mostrar o seu histórico recente e te incentivar, mas sem pressão, né? Com o Gentler Streak você acompanha o seu progresso, a sua recuperação também, que é tão importante quanto o progresso, e o app faz sugestões personalizadas em cima aí desses dados. Com isso você tem um app que é ajustado só para você, isso faz muita diferença, inclusive também nos dias de descanso. Na hora de monitorar os exercícios com o Gentler Streak, ele oferece praticamente tudo, desde zona de treino de frequência cardíaca, até mapa de elevação também, se você estiver correndo. Ele tem uma interface que é super bonita para você revisar essa sessão do treino, os resumos também de como é que você está se saindo. Tem uma brincadeira de mostrar que você, seu exercício hoje você consumiu de calorias um cheesecake e 2 Coca-Colas, né? Tem essa brincadeirinha. E para melhorar ainda mais, ele agora acabou de ganhar suporte para monitoramento de sono. Isso quer dizer que o app tem um retrato ainda mais completo, né, da sua saúde, porque vai do exercício ao descanso, ao quanto você está descansado, descansada mesmo aí com o acompanhamento de sono, e com isso as dicas são mais certeiras. E eu sei que além de eu usar o Gentler Streak todo dia, o Felipe também usa. Como é que é a sua experiência com ele? Cara, usar o Gentler Streak é incrível. Se você não usa, vale a pena conhecer, porque eu acho que o Gentler Streak é um aplicativo para todo mundo. Seja você um cara que tá ali na academia todo dia, ou alguém que simplesmente, né, quer saber como é que anda a sua saúde, se você pode se forçar a fazer mais exercícios, a melhorar o seu condicionamento. Então, ele é legal para isso. Eu mesmo uso para acompanhar meu dia a dia, para ver os dias em que eu posso descansar, em que eu devo descansar, os dias em que eu posso, né, me pressionar um pouquinho mais, me forçar um pouquinho mais a fazer uma coisa, né, mais diferente. Então, o Gentler, ele é muito legal para isso, porque ele pega o app Saúde da Apple é muito legal, mas ele te dá muitos dados, às vezes você fica perdido, principalmente quando você não conhece muito. E aí o Gentler pega todos esses dados, mastiga para você e diz, olha, você tá bom aqui, você tem que melhorar nisso. Agora tem as funções de sono também, então para quem não conhece, para quem tem iPhone e Apple Watch principalmente, que o Gentler ele funciona melhor com o Apple Watch, vale a pena testar o Gentler Streak. Exatamente. Então, para saber mais, você faz o seguinte: você vai em gentler.app ou passa aqui na descrição, né, para pegar já o link direto e ver como ele pode mesmo fazer a diferença no seu condicionamento físico com essa pegada aí de equilíbrio e, bom, gentileza, que tá no nome, né? O app, como o Felipe falou, é compatível com o iPhone, com o Apple Watch também, com o iPad, e ele é gratuito com uma compra interna, que é uma assinatura que vale muito aí cada centavo. Então, mais uma vez, gentler.app ou pega o link aqui na descrição do episódio e dá uma espiadinha porque que eu e o Felipe usamos e gostamos tanto. A gente sempre falou do Gentler Streak aqui, a gente está muito feliz de ter ele como patrocinador da Fonte. Então, obrigado ao Gentler Streak pelo patrocínio aqui, por ter se tornado o novo patrocinador da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gentler Streak! Muito bem, pós segunda-feira, na terça-feira a gente ficou sabendo como é que a Apple tinha redesenhado o Mac Mini com os chips M4 e o M4 Pro. A gente tinha feito a previsão de como seria a sequência do que a Apple anunciaria ali dos Macs, né, ao longo dos dias, e acabou que fez completo sentido como ela anunciou, né? O iMac só com chip M4, o iMac Mini com M4 e M4 Pro, e depois veio o MacBook Pro com o M4 Ultra, né? Então essa progressão de chips foi o que ditou a ordem, e na terça-feira veio o Mac Mini com um redesenho parcial, mas muito bem-vindo ali do hardware mesmo, ficou um pouco menor, né? Ele mexeu muito nas portas também. Ele, assim como o iMac, agora o modelo de entrada tem 16 GB de RAM. E dos 3 vídeos foi de longe o meu favorito, que a Apple mandou muito bem na estética, na brincadeira de tilt shift, né, que é aquele jeito de você fazer parecer que é uma miniatura. Você mexe ali no foco, você mexe no frame rate, parece que são maquetes animadas. A comunicação do próprio Mac Mini, ele andando em cima da mesa, e as fotos de cima ali, você entra no site, o Mac Mini, o Mini vira um monte de desenhos e ícones, etc, para virar o Mini mesmo. Eu não tenho interesse, quer dizer, eu não tenho motivo para comprar o Mac Mini,
Mas eu sempre achei ele tão bonitinho, a gente brinca no DT que ele é um mascote dos produtos da Apple, e ele ficou mais bonitinho ainda nessa versão. Mas além de bonitinho, o que te chamou a atenção a respeito dele, sobre o que você quer falar desse Mac Mini novo aqui na fonte? Cara, o Mac Mini novo é muito legal. Também gostei do vídeo, de todos os vídeos do Mac Mini foi o mais legal também pra mim. Gostei da estética, da apresentação, do jeito que o John Ternus revelou, né, o Mac Mini ali. Mas falando do produto em si, ele tá muito bonitinho. Realmente, né? É um mascote, é uma coisa muito legal. Até escrevi uma matéria lá pro 95 Mac falando sobre como o Mac Mini, esse novo Mac Mini mostra que a Apple, ela ainda, quando ela quer, ela faz computadores incríveis, né? Que quando ela não quer, ela faz teclado borboleta. Mas aí, no caso, agora, ela fez algo incrível e é porque, pô, tava, né? A gente também vai entrar depois em detalhes aqui, mas vendo ali os benchmarks iniciais, as versões topo de linha batem Mac Studio, Mac Pro de 2 anos atrás. Então, é incrível ter tudo isso dentro de um computador que é pouquinho maior que uma Apple TV, né? O Gurman falava que esse tamanho de uma Apple TV ele é um pouquinho maior. Tem até uns comparativos. Ele é bem menor que o Mac Mini original, né, o anterior. Um pouquinho maior que uma Apple TV, então ele fica ali no meio, né? Mas ele ficou mais quadradinho. E mesmo tendo diminuído, a Apple manteve várias portas, né? Mudaram algumas coisas, mas tem 5 portas USB-C, tem HDMI, tem portas de internet. Então, isso é muito legal. E eu sempre falo que eu tenho eu sempre tive vontade de ter um Mac Mini, mas nunca senti tanta vontade quanto agora. Eu fico pensando, até conversei muito com o William Max, abraço pro William também, que a gente usa MacBook no nosso dia a dia, mas o nosso MacBook ele é quase um desktop, porque o meu, pelo menos, ele fica aqui naquele modo clamshell, que é com a tampa fechada, ligado ao monitor. Então, é essencialmente um Mac Mini, né? Então, eu acho que eu até me daria bem mudando para um Mac Mini. Esse novo ficou muito interessante, porque, primeiro, a Apple, como a gente até falou sobre o Mac, eles aumentaram a RAM e não mexeram no preço. Então, agora um modelo de entrada já começa com 16 GB, e um modelo que antes começava com 16, que é o M4 Pro, agora começa com 24 GB de RAM. Então, tá numa configuração muito legal. Ele é mais barato que um MacBook Pro. E eu cogitei, de fato, pegar esse Mac Mini M4 Pro. Tenho essa vontade, acho até que funcionaria justamente por eu trabalhar bastante com um monitor externo. Mas é aquilo, na prática mesmo eu ainda tenho preguiça de, sei lá, manter 2 Macs, que eventualmente eu vou precisar viajar, meus arquivos e aplicativos vão estar num Mac, no outro, então é mais fácil só desplugar o MacBook Pro e levar ele por aí, né? Mas eu fiquei muito tentado a ter esse Mac Mini, achei bonitinho o design, gostei do hardware, que, né, parece ser incrível, queria muito testar. O design, acho que foi um acerto mesmo, né? Conseguiram diminuir ele, deixar ele mais compacto, discreto na mesa. E eu gostei muito de como a Apple apresentou o Mac Mini, né? Porque o site, achei muito bonitinho a página que eles fizeram, e tem aquelas fotos, né, dele assim, por cima, que a Apple fez uma montagem com vários setups diferentes. Tem o setup Apple clássico, né, Magic Keyboard, Magic Mouse, Studio Display, aí tem setup que já é teclado da Logitech, mouse colorido. Então, foi a Apple reforçando que o Mac Mini, de certa forma, é aquele Mac como, né, eu lembro que tinha aquela sigla quando o Steve Jobs apresentou o primeiro, né, que você bring your own keyboard and mouse, né, você traz tudo, né, então o Mac Mini, ele meio que é esse PCzinho voltado para quem, sei lá, tá vindo do Windows, vai ter um primeiro Mac, que você consegue usar ali tudo do seu jeito, que você não precisa ter o kit completo Apple, e eu achei muito legal eles voltarem nessa comunicação de reforçar que, ó, o Mac Mini funciona muito bem com o que a gente tem, mas também funciona bem com tudo. Então, gostei do anúncio, gostei da comunicação, gostei do design, gostei do hardware e gostei do preço. Pô, 599 dólares agora com 16 GB de RAM, chip M4, que é mais potente do que os chips Apple Silicon de Macs originais. Acho que é um baita computador. Para quem já tem um setup desktop e se dá bem com desktop, é um dos Macs mais fáceis de se recomendar para alguém. Eu tenho essa mesma impressão que eu tenho um MacBook Pro e uso ele mesmo, tenho um monitor ligado, porque eu me daria dó de deixar ele desligado e perder o ProMotion, perder todo o lance do Pro Display XDR dele para ter um... Eu nunca compraria um Studio Display, né? E mesmo que o Studio Display não tem ProMotion, né? Então eu uso ele aqui aberto, normal. Mas tem essa questão que para mim ela é importante, que é da mobilidade, né? Se eu precisar trabalhar na rua, eu consigo fazer isso com ele numa boa,
Quem me segue no Instagram viu que eu acabei viajando no fim da semana passada, dá pra trabalhar em qualquer lugar, né? Com o Mac Mini, por mais bonitinho que seja, até a parte minimalista de ter na mesa, etc., o seu kit vida móvel digital acaba ficando maior, né? Fazer o quê? Enfia o monitor embaixo do braço, pega o Mac Mini no outro para poder trabalhar do graal da estrada se eu precisar. Não ia funcionar, né? Então, essa é a questão que mais pega e que me mantém. Eu tava pensando nisso, voltando para casa na sexta-feira, eu tava pensando nisso como, por mais que seja tentadora a ideia de ter um desktop, não dá, porque eu tenho essa sorte de poder trabalhar de qualquer lugar, mas para isso eu tenho que ter o laptop mesmo. Não tem jeito, mas é bonitinho demais, né? E tem toda a parte, né? Os 16 GB de RAM, como a gente comentou, bacana que agora a linha inteira, né, era um rumor e agora virou realidade. Tem até Mac que a RAM básica é mais do que os 16 GB de RAM, que também chamou bastante atenção. E a parte de redesenho dele é interessante e corajoso, sendo a Apple, ter colocado na frente ali duas entradas USB-C. Tem no Mac Studio, mas o Mac Studio ele era para ser mais funcional do que estético, né? Apesar de ter ali uma inspiração mesmo no Mac Mini, de ser um pouquinho diferente. E nas fotos promocionais de todo o Mac Mini até hoje, ele era usado em cima da mesa com o teclado na frente. Isso não dá mais, né? Agora que ele fica ali com os cabos saindo da frente se a pessoa optar por fazer isso, né? A entrada de fone de ouvido na frente também, ele acabou ficando um pouco mais funcional e tirar por completo o USB-A mostra que para a Apple o USB-A é parte do passado mesmo, né? Ele era o último, acho que um dos últimos produtos aí que tinha isso como coisa básica, mas porque o último Mac Mini, de quando que era essa última atualização, né? Então tem isso também, né? E como é a visão da Apple para os próximos, aí, sei lá, 10, 15 anos de desktop naniquinho, o USB-A se foi, né? Não surpreende, mas acho que marca o fim de uma era, assim como, sei lá, o último Mac que tinha entrada de disquete, o último Mac que tinha drive óptico, esse do USB-A. É uma mudança, é relevante. E há 5 anos que já tinha USB-C, mas ainda estava meio em cima do muro, se ia pegar, se não ia pegar. Não é que se ia pegar, se não ia pegar, mas por quanto tempo as empresas se sentiriam obrigadas a dar suporte a isso, ao invés de falar, pá, compra o adaptador e tá feito, né? Virou essa página, agora é USB-C e pronto. Acho que essa é uma discussão que acabou mesmo. E eu fiquei pensando um pouco sobre essas portas da frente. Eu imagino que, sei lá, para você deixar algo fixo ali talvez atrapalhe um pouco, mas né, para coisas mais rápidas é até legal, né? Você quer, só ligar um negócio, passar um arquivo aqui. Liga ali na frente, não precisa ficar procurando porta atrás, né? Que isso é um pouco chato mesmo. Então, pensando no sentido prático da coisa, faz sentido e é né, bom ver de vez em quando a Apple pensando mais na prática do que no design. E acho que ele foi um equilíbrio, né? O Mac Mini tem um design muito legal e ainda assim ele também consegue ser prático. Sim. Agora, eu não vi um problema, e isso entra assim, as pessoas gostam de achar motivo para reclamar e para pentelhar. Mas o botão de liga e desliga dele fica embaixo, né? Eu não tenho o costume no MacBook Pro, e não tinha quando eu usava desktop também, de desligar o computador. Na agência que eu usava um iMac, eu tinha um atalho ali de um canto de tela, o hot corner ali, eu apertava o command, jogava o mouse para cima, ele entrava no modo sleep ali, e beleza, dia seguinte eu voltava lá e ele só acordava. Então não tenho esse costume de desligar o computador com frequência. Mas fato é que nesse Mac Mini novo, o botão de desligar fica embaixo dele. Aliás, falando em embaixo, o jeito que eles fizeram esse Mac Mini é super bonito, porque ele tem uma base que ela é um pouco mais grossa do que o fundo ali do Mac Mini. Então se ele está em cima da mesa, parece que ele está flutuando. É ótimo porque facilita a entrada de ar e é bonito mesmo aquilo ali. Mas te incomodou o botão liga e desliga embaixo dele? Ou você é do time... Gente, vamos lá. Não, acho que não faz sentido essa reclamação mesmo, porque, igual você falou, o computador hoje eu pelo menos também nunca desligo o meu Mac. Eu desligo, sei lá, quando eu tenho mais de um Mac aqui, então quando eu vou ficar um mês fora de casa viajando, daí eu desligo, guardo eles, mas senão fica tudo aqui em modo, né, sleep mesmo, nunca desligo o MacBook, nunca desligo nada, e acho que essa é uma realidade para a grande maioria de usuários de Mac hoje em dia, então meio. Você vai ligar, vai apertar o botão uma vez pra ligar e. Sei lá quando que você vai precisar apertar isso de novo. Então, não entendi qual que é a reclamação da pessoa. Não é igual o Magic Mouse, que você tem que, sei lá, virar de ponta-cabeça e deixar o negócio de ponta-cabeça ali carregando até acabar, daí você volta a usar, né? Daí é outra história. Mas
O botão é realmente o pessoal procurando pelo em ovo mesmo. Na prática, você vai apertar aquele botão uma, duas vezes por ano. Então, pô, não parece ser uma coisa tão horrível assim. Né? Ele é o contrário do Power Mac G4 Cubo, né? Que o desliga e desliga, ele era capacitivo, era alguma coisa assim, ou para aproximação, sei lá. O lance era o botão que era ativado com facilidade e acidentalmente ficava perto da unidade de drive óptico. Então você ia colocar um CD ou tirar um CD, você desligava o Mac. Isso é um problema de design. O botão embaixo é o oposto, né? Você não desliga acidentalmente nem quase com intenção, né? Mas eu sempre dou risada quando eu lembro desse lance do M4 G-Cube, que também tinha esse aspecto de parecer que tá flutuando, né? Você vê que esses são ideais e conceitos visuais meio perenes aí do lado da Apple, mas tá aí, o G4 Cube tinha esse problema de desligar por acidente. Agora, bom, na quarta-feira veio o vídeo do MacBook Pro para concluir a semana pela metade de anúncios aí da Apple. Na quinta teve resultado financeiro, a gente vai falar sobre isso também, né? Mas de anúncios de hardware veio na quinta-feira aí, na quarta-feira, o MacBook Pro. Nada muito distante do que todos os rumores e que o Mark Gurman especialmente tinha antecipado sobre o que esperar. Então, ele veio com a linha de chips, concluindo também, inclusive com o M4 Max. Uma coisa bacana dele, que voltou, na verdade, de certa forma, é o display com aquela nanotextura, para ele não ser muito reflexivo, né? É uma coisa que no passado você comprava o MacBook Pro, comprava sei lá, o PowerBook, não lembro até, mas tinha a versão glossy e a versão não glossy da tela, que era isso, né? Ele era mais reflexivo ou menos ali, se você trabalhava em ambientes muito abertos, com luz direta, etc., não refletia. Aí agora é o lance da nanotextura. Veio nos iMacs, que foi uma surpresa, a gente repercutiu na semana passada, e tem agora também na linha aí do MacBook Pro. A câmera, assim como no caso dos iMacs, tem o lance do Center Stage, de fazer o table top view lá, a própria câmera que está bem de frente, ela distorcer a imagem para você mostrar uma coisa que está ali na mesa. E a parte da memória RAM chamou mais atenção ainda, porque dependendo do modelo, não são 16 GB de RAM a base, são 24 GB, o que é muito bacana, aí sim fica a prova de futuro. Tem o mesmo asterisco de toda a linha, né? Começar com 256 de espaço, não consigo recomendar, apesar de, como eu comentei no ADT, é menos doloroso você comprar um drive externo do que uma memória RAM que não tem jeito, né? Se a carteira não permite. Mas esse MacBook Pro, por conta de tudo, de necessidade, de IA, que vai chegar... A Apple entende isso é uma coisa. Os programas, os aplicativos todos vão adotar cada vez mais IA, vai exigir cada vez mais memória RAM, e junto com o processador mais parrudo também. Esse é um que eu penso, putz, eu sei que eu tenho um M2, eu devia me dar por satisfeito. O laptop eu passo uns bons 10 anos com eles, né? Foi a minha experiência com os dois outros que eu tive. Mas eu olho esses novos e penso, por quanto será que consigo vender esse meu, hein? Será que daria pra fazer alguma coisa assim? Como é que você recebeu esses Macs novos? Eu estou com o mesmo sentimento, eu também tenho o M2 Pro e eu pensei, putz, será que eu tava nessa de, não, vou trocar de Mac daqui 5 anos, né? Mas até também escrevi sobre isso no 95 Mac, que o meu sentimento é que a Apple ter atualizado até o MacBook Air, porque assim, a Apple lançou, né, novo MacBook Pro, Mac Mini, iMac, mas ela também atualizou o MacBook Air e não só o M3, mas também o M2, que é o baratinho Uhum. deles, tudo com 16 GB de RAM. Pra mim, isso é um indício forte de que na próxima WWDC vem algo que vai precisar de 16 GB, algo que não vai rodar em Uhum. Mac com 8 GB, que senão ela não teria atualizado, ela poderia esperar no que vem para lançar MacBook Air M4, mas eu tenho certeza que ela quer evitar outro fiasco nível iPhone 15, que só um modelo funciona com um novo recurso que ela acabou de anunciar, então ela já colocou 16 GB de RAM em tudo. Então, né, o meu Mac tem 16 GB, mas, pô, né, algo me diz que tem coisa vindo exclusiva, né? Se tem M4 com 16 GB de RAM, tem coisa aí. Então, algo me diz que a gente vai ter algum recurso exclusivo, seja de Apple Intelligence ou alguma outra coisa, mas que a Apple tá aprontando e que eu também fiquei nessa me coçando assim, tipo, putz, será que eu vou trocar de Mac mais cedo? Será que eu aproveito e pego um MacBook Pro M4 ou, né, eu cogitei um Mac Mini também? Fiquei aí, né, com esse pensamento. Vamos ver, quem sabe ano que vem eu considere aí, também tô nessa de repente fazer um trade-in, ver o que vale mais a pena, mas eu tô achando que eles vão inventar algo que
que justifica, né, eles terem aumentado toda a linha para 16 GB, que não foi só tipo, a prova de futuro. Com certeza é, mas eu acho que vai ser mais cedo do que a gente espera, para eles terem tido essa Uhum. pressa de fazer toda a linha de uma vez só. Agora, sobre as novidades do MacBook Pro em si, realmente não tem nada de tão inesperado, é o mesmo design. O que mudou é que no modelo que antes tinha, ainda tem, né, o M4 normal, aí tem M4 Pro, tem aqueles mais caros. Agora, até no modelo normal, né, no modelo base, eles tiraram o cinza espacial e agora é aquela cor preta, que eu não lembro o nome, não lembro se é preta espacial, mas é aquela cor mais escura que antes era exclusiva dos modelos mais caros. Antes você tinha que comprar eles para conseguir, agora o preto espacial, vou chamar assim, está disponível em toda a linha, inclusive no chip M4 base. A tela, como o Marcos falou, tem agora a opção Nano Texture, que é uma coisa que eu acho engraçada, porque duas coisas, né? O Pro Display XDR foi o primeiro que a Apple lançou com isso que eles chamam de vidro Nano Texture. E no Pro Display XDR, né, o preço dele lá fora é $5.000. Se você quiser a opção Nano Texture, sobe para $6.000. São $1.000 só para você ter o Nano Texture. E aí a Apple lançou aquele Pro Stand, que é a base do Pro Display, que são mais $1.000 para você ter o stand que, né, vai para cima e para baixo. Aí no Studio Display são $300 para você ter o Nano Texture. E aí, mais $300 para você ter o stand ajustável. E o Pro Display continua cobrando as mesmas coisas, né? O mesmo preço de antes. Uhum. Eu até fui conferir agora, né? No MacBook Pro também é um preço menor para você pegar a opção Nano Texture, enquanto no Pro Display XDR ainda você tem que pagar $1.000 só para ter isso. Então, não sei se a Apple esqueceu do Pro Display, se... Enfim, né? Achei curioso isso, mas aos pouquinhos essas tecnologias lá do Pro Display XDR vindo para outros produtos. Chegou, né, agora, tinha já no Studio Display, agora tem também no iMac, que foi uma surpresa, no MacBook Pro, no iPad Pro também, e me pergunto se vai chegar no iPhone. Eu, particularmente, não sou fã dessas telas foscas, eu gosto desse efeito glossy, né, tanto que eu testei o monitor da Samsung, que ele é fosco, e eu acho melhor, eu gosto mais de ter as cores bem vivas, então eu prefiro o vidro convencional, mas tem muita gente que trabalha em estúdio com iluminação muito forte, que tem janela grande em casa e acaba atrapalhando, então é interessante ver a Apple oferecendo a opção para essas pessoas, e eu me pergunto se isso vai vir para o iPhone, porque a Samsung mesmo no S24 ela lançou uma tela que ela é um pouquinho mais fosca que o vidro convencional, justamente para Uhum. evitar reflexos, então me pergunto se algum dia a Apple vai, né, lançar essa opção, tipo, sei lá, para quem usa iPhone o dia todo no sol, precisa para alguma coisa específica, a opção Nano Texture. Vamos ver, mas é legal ter opção, eu continuaria comprando a convencional. Uma coisa que eu gostei de tela também, não mudou a resolução, não mudou nada, mas mudou o brilho, porque antes a gente tinha 500 nits de brilho convencional, SDR, e 1000 nits de brilho com HDR. Agora você consegue atingir os 1000 nits mesmo em SDR. Então, para quem, né, de novo, trabalha num local muito iluminado, a tela tem o dobro de brilho do que antes. Isso eu achei bacana. A webcam mudou, né? Tem o Center Stage, mas é uma coisa que eu não me importo tanto assim com a webcam. Acho que do jeito que tá hoje tá ok. E, né, de resto, em design, continua basicamente a mesma coisa. E, novamente, né, mais RAM para mesmo nos modelos base, o preço não mudou, o que é muito legal. Não mudou lá fora, né? Aqui subiu, não tem jeito, né? Com É. o dólar do jeito que tá. Mas eu também acho que foi uma atualização bem bacana, principalmente para quem, sei lá, a gente que tá no M2 já tá considerando, né? Agora imagina quem tá no M1, quem ainda tá lá no Intel. Eu acho que essa linha 2024 é uma boa linha de Macs para quem já tá aí há um tempo sem trocar de Mac ou quer embarcar no Mac agora. Acho que pegar um M4 já com esses 16 GB de RAM vai garantir aí uma longevitude para esses Macs. Com certeza. Toda a linha, até o pessoal do Accidental Tech Podcast comentou que esse é um ano atipicamente perfeito para você comprar qualquer Mac que você queira, porque tá tudo bom, né? 256 tem a limitação, mas tirando isso, se alguém estava esperando, esse é o ano para comprar. Sempre, agora já começou a pintar rumor. Em 2026, o MacBook Pro vai ser mais fino, vai ganhar um redesign, mas putz, se for assim não tem como vencer, né? Sempre vai chegar uma versão melhor, uma mais parruda, etc. Mas nesse ano em especial, tá tudo bacana. Você falando do preço, né, que a Apple não reduziu o preço lá do display, isso é uma coisa que ela quase nunca faz, e tem um motivo, né? Você sabe que quando a Apple, tô falando de preço da Apple, não de loja, terceiro,
os fast shop da vida. Mas a Samsung faz o quê? Ela lança o telefone, dá 2 semanas, pronto, agora custa R$ 1.500 a menos. Dá mais 3 semanas, agora custa R$ 3.000 a menos, você ganha um fone de ouvido e ganha massagem nas costas. Então, vai caindo o preço, você cria uma insegurança, não uma insegurança, mas a pessoa ela fica esperando para comprar, porque fica na expectativa de que vai ter desconto, né? Com a Apple ela faz o contrário. O Mac Pro, aquele que passou 6 anos sem uma atualização de nada. Se você comprou no dia do lançamento ou na véspera do update, ele era rigorosamente o mesmo preço. A Apple faz assim, ela lança e pronto, esse vai ser o preço até o final da vida do produto. Então pode ser que o próximo monitor que ela lance, ela corte o preço, né? Ou o preço do monitor, o preço do stand, o preço do anti-reflexo lá do Nanotexture. Mas o preço é o preço. É muito raro ela fazer um corte, né? Ela fez o corte, eu me lembro do primeiro iPhone, que teve um corte de $100 no preço, entre o anúncio e o lançamento. Depois do lançamento, uma semana depois, que ela até devolveu o dinheiro, teve um lance desse, e um ou outro produto é muito pontual ela fazer um negócio desse, né? Quando ela corta o preço, você sabe que o negócio tá ruim mesmo, né? O Vision Pro segue custando a mesma coisa até hoje, então você vê como é raro ela fazer isso. Sobre o Nanotexture no iPhone, é interessante. O iPad Pro hoje tem também a opção, né, de Nanotexture, mas acho que é a partir de 1 tera, não tem um lance desse que é... Isso. Então... Eu não consigo imaginar o iPhone ganhando isso, mas como no iPad já tem, mas o iPad é outra coisa, uso mais próximo de computador, as pessoas vão usar para trabalhar mesmo ali no café o dia inteiro, então precisa de uma tela que não reflita tanto quanto o iPhone, que são os mais pontuais. Mas não sei, tem muito... Agora que os leitores de e-ink estão entrando no mercado de tablets, especialmente com tela colorida, a Amazon acabou de lançar um desse, tem concorrentes também fazendo um barulho aí, as pessoas vão ter mais contato com esse tipo de coisa. Pode ser que crie uma demanda por causa disso de ter um iPhone com nanotexture também. Não imagino isso chegando tão cedo não, mas o iPad eu chutaria que não teria, e pelo menos o modelo Pro, os mais caros de 1 tera, 2 tera, tem. Então, vamos ver, mas de modo geral, isso não só do MacBook Pro, mas de todos eles, né? A gente passou uns bons 2 anos aqui falando sobre como hoje em dia os Macs ofereciam mais do que o necessário. Você dificilmente vai bater no teto do que você precisa nas tarefas de dia a dia, mesmo que você trabalhe com produção audiovisual, estava sobrando, né? Para sorte da Apple e dos fabricantes todos, chegou a tecnologia que não faz mais sobrar de novo, né? Que vai sugar tudo ali de poder de fogo que o computador tem, a parte de GPUs, a parte de memória RAM. Aí pronto, você pode voltar a subir o teto de novo, porque você vai começar a bater com essas coisas. E é meio natural, né? Todo mundo tem mais RAM do que precisa. Os programas todos falam, putz, beleza, vou sugar memória RAM doidado, porque eu sei que todo mundo tem. Aí você cria o quê? Um ambiente que está mais restrito de memória RAM, aí precisa de mais memória RAM. Então tem esse ioiô mesmo aí de necessidade e entrega. E eu tô com o Felipe, assim, no ano que vem, que vai ter as coisas de verdade de da Apple que ela vai lançar, que não é, tudo que esse ano é tapa-buraco. Foi o que deu para lançar, nem a tempo, porque não lançou até agora, né? Mas deu para lançar a tempo ao longo de 1 ano, e no ano que vem a gente vai ver o que ela gostaria de ter lançado para esse ano, mas era impossível que desse tempo, porque ela tinha que estruturar a casa, né? Tudo que a gente está vendo de IA que está chegando, ela fez correndo em 8 meses, com cuspe e fita crepe, né? Ano que vem que vai chegar com um pouco mais de calma, a gente pode ver qual que era o plano original. Mas tá aí, qualquer um desses Macs, putz, não tem como errar. É uma pena ser absurdo e desproporcional o preço de qualquer um deles aqui no Brasil. É muito restritivo. O Felipe falou, não, eu gostei até do preço, óbvio que você falou sobre os Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil é impraticável, né? Mas para quem estava querendo, precisa para o trabalho, estava esperando, não tem como não recomendar qualquer opção, você não vai sair perdendo, o que é muito bacana. Inclusive para os chips todos, né? Mesmo o M4 que não seja o Pro, que não seja o Max, já é... A Apple bota o gráfico, 30% melhor do que na versão anterior, 20%, sei lá. Esses ganhos pontuais, mas, pô, pensa do Intel pro primeiro Apple Silicon. E ela, ano após ano, seguir trazendo melhorias de... Nem que seja 1,3 vezes mais rápido. Pô, foi um ganho excelente, né? De um ano pro outro ainda por cima, então... esse é o ano. Não tem desculpa, não. Pena que é absurdo aqui no Brasil.
Pena que aqui é muito absurdo, né? A diferença de metade do preço. Mas, né, para quem conseguir comprar, para quem tiver oportunidade, tá bem interessante ali desse ano mesmo. Sem dúvida alguma. Agora também, esse não foi um lançamento, mas teve o anúncio de resultados financeiros da Apple. Logo na quinta-feira, fez produto, resultado financeiro. No Halloween, né? Foi dia 31, o que ela anunciou. O resumo é assim, né? Dinheiro, 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 recorde, mas acionistas e mercado ainda meio inseguro com o futuro, principalmente. Mas antes da gente trazer aqui o resumão do que rolou, eu vou tirar um minuto para agradecer a Gorilla Shield, que está patrocinando o A Fonte, e nessa semana, na verdade pelas próximas semanas, por conta da Black Friday, vai oferecer 10% de desconto cumulativo com os descontos no site, se você usar o cupom GHZ no checkout. Eles estão com a Pre-Black, a Black Shield, com um monte de descontos. Inclusive tem um carregador por indução que é 2 por 1. Você vai comprar um, você recebe 2. E ainda por cima, se você usar o cupom GHZ, tem 10% de desconto. E tem capinha de iPhone por, sei lá, R$80. Tem muito cabo, muito carregador de parede, tem fone de ouvido. Vale a pena. Tem a carteira também de couro deles, que é super bacana, super bonita. Vale a pena dar uma espiadinha. E eles têm, além do que está com promoção ou pré-promoção por conta da Black Friday, eles têm a capa, tem película, tem fone de ouvido, tem carregador, cabo, acessório, tem mochila também. Tudo isso, do que eles me mandaram aqui, eu falo semanalmente que tem um apoiozinho aqui de MacBook Pro, né, que ele deixa ele mais levantado, mais elevado, ele fica mais ergonômico. Hoje em dia, se eu uso um MacBook sem isso, parece que ele está afundado para baixo na mesa, assim, faz parte do meu dia a dia, é super levinho, modular, se ajusta a altura que você quer. É bem bacana mesmo. Eles têm, eu estou usando aqui em casa agora um aspiradorzinho USB-C, né, para carregar ali, para limpar teclado, coisa ali do dia a dia. Super bacana também, a bateria até dura entre cargas mesmo para você poder fazer. Então, para você conhecer tudo que eles oferecem, vai em Gorilla com um L só e Shield de escudo.com.br ou passa aqui na descrição para já cair com o cupom aplicado. Mas se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 10% de desconto. Eles estão oferecendo também, como parte aí dessa ativação de Black Friday, no Sul e Sudeste, para compras acima de R$250, o frete é grátis, e no resto do Brasil, as compras acima de R$350, frete grátis também. Então, para uma compra grande de acessórios com 10% de desconto, com descontos ainda de Black Friday, entra lá, gorillashield.com.br, cupom GHZ no checkout, ou usa o link na descrição aqui do episódio para cair já com o cupom aplicado. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, resultados financeiros. Tinha uma expectativa grande do pessoal por conta de os resultados geralmente desse trimestre pegarem um cheirinho ali, uma primeira semana das vendas de iPhones. Isso é indicativo até de como é que vai ser a venda de iPhones pelos próximos ciclos. Agora entrou o trimestre de Natal, por exemplo, que é uma coisa que sempre o trimestre mais importante aí do ano para a Apple. E o resumo foi que a Apple teve 95 bilhões de dólares de faturamento. Com isso, 49% do faturamento dela veio de iPhones, num trimestre que geralmente as vendas de iPhones são menores, porque todo mundo não, né? Muita gente sabe que tá para sair o iPhone novo, né? Então as vendas ficam meio represadas até a última semana, geralmente, que é justamente a que entrou aí nesse balaio, né? Na comparação ano sobre ano aí desse trimestre, né? As vendas até foram mais retraídas em relação ao ano passado, mas ainda assim a gente vê um aumento de 6%, né, de faturamento pelo menos. Serviços seguiu subindo, a Apple faturou 25 bilhões de dólares, foi recorde para serviços. Acho que a única categoria dela que não é sazonal, mas sim cumulativa, né? Não é aquela coisa que não, venda de iPhone, venda de Natal, não, serviço é mês a mês, semestre após semestre ali. Então, foi uma redução de crescimento, mas ainda cresceu, né? Nos últimos trimestres eram 14% de alta, subiu 12%. A parte de casa, acessórios, vestíveis, entra desde capinha até carregador, até HomePod, até relógio, né? Ela teve mais uma queda, foi de 3% de faturamento. Ela vende muitas quedas, tinha sido 2%, antes tinha sido 10%, antes 11%. O último aumento ano sobre ano que a Apple teve foi no terceiro trimestre de 2023. Daí para frente, só queda de faturamento. O faturamento total, apesar de ter aumentado, foi o pior aumento desde 2020, basicamente. Então isso deixou aí o mercado investidor um pouco inseguro.
Mas, no resumo, ela conseguiu bater as expectativas da base ali do mercado, mas para o próximo trimestre estabeleceu expectativas menores do que o mercado vinha esperando com base em nada, né? Porque quando a Apple divulga o relatório, ela fala, ó, o próximo trimestre é nesse range aqui, vai faturar de tanto a tanto, vai ser mais ou menos por aqui. O mercado esperava que fosse um pouquinho melhor essa previsão, então mostra que ela já sabe que os próprios iPhones e o resto da linha dela talvez não que empolgue menos e venda menos, mas que para esse Natal ela tá com expectativas mais na muquia ali em relação a como ela geralmente fala esse tipo de coisa. Como a gente até escutou de alguns analistas, dá para imaginar mesmo que as expectativas estejam um pouquinho menores do que geralmente estão. Os números, né, não surpreendem, a Apple continua fazendo dinheiro, ela não vai falir amanhã, mas ela enfrenta desafios, né? A categoria de serviços aí, né, sempre surpreende o quão a Apple conseguiu fazer com que a receita de serviços crescesse muito, porque a Apple até alguns anos atrás era a iPhone dominava muito e ela vivia 100% de iPhone. Ainda, né, a iPhone continua dominando 49%, enquanto Mac representa 8%, iPad 7%, os acessórios 10%, e serviço já ultrapassa, né, tanto Mac e iPad combinados. Então isso sempre me impressiona em toda a divulgação de resultado fiscal. Mas outro detalhe que o pessoal falou muito, né, durante essa divulgação, que até durante aquela ligação ficavam perguntando para os executivos, e eles nunca, de certa forma, nunca respondem nada, né? Sempre umas respostas evasivas, mas o pessoal está muito interessado na China, porque apesar da Apple, né, ter tido números que são bem ok, na China dá para ver que a Apple tá tendo uma certa dificuldade ali, enfrentando ali alguns desafios. Teve uma queda aí esse ano na China, e a China é um mercado muito importante para a Apple. Até eu lembro de ter visto foi Mintico, algum analista comentou recentemente que a Apple até queria explorar mais a ideia dos dobráveis, de fazer um iPhone mais ousado, justamente para tentar chamar a atenção lá do mercado chinês, que está cada vez mais competitivo. Apple Intelligence mesmo não está disponível na China também por questões regulatórias. Aí sim eu acredito que realmente tem questão regulatória envolvida. E o Mark Gurman disse na coluna dele desse fim de semana que, infelizmente, né, para os chineses, não deve chegar a Apple Intelligence por lá antes do iOS 19, mas que a Apple está correndo para tentar fazer isso uma realidade, justamente para chamar atenção, para tentar tornar os produtos mais competitivos, porque lá na China a Apple enfrenta, né, uma competição mais agressiva. Porém, em geral, os números, né, não fogem muito do que era esperado. E aí teve essa ligação ali com, né, os executivos, investidores, e também foi a última ligação do Luca Maestri como CFO da Apple, né? O Luca com aquele sotaquezinho icônico dele. Essa foi a última vez que ele participou. Ele vai continuar na Apple, né? Ele está transicionando para um outro cargo, igual todo mundo que sai da Apple, né? Sai daquele jeito, vai para um outro cargo, então Hotel Cupertino, você sai, mas não sai. Hotel Cupertino. Então, ele está transicionando a partir do dia 1º de janeiro, daí já muda o cargo, mas essa foi a última ligação dele. O Tim Cook agradeceu, o Luca Maestri também agradeceu aí. Ele está desde 2014 como CFO da Apple, então, desde a época do iPhone 6, do anúncio do primeiro Apple Watch, que ele está ali. E, né, apesar de muitas controvérsias nesses anos de Apple, ele basicamente esteve responsável, né, como diretor financeiro por uma das melhores épocas da Apple em questão de dinheiro, né? A Apple fez muito dinheiro desde então, né? Cresceu muito em valor de mercado, então não dá para falar que ele fez um mau trabalho. Não, definitivamente não. E eu tô dando uma espiadinha aqui em relação ao mix de faturamento de produtos entre esse trimestre agora e o mesmo trimestre do ano passado, e foi muito parecido. A categoria de serviços, ela aumentou 1% de faturamento, vestíveis foi igual, iPhone foi igual também, o que é interessante. A categoria de Macs caiu 1%, então esse 1% que os serviços pegaram de Macs, né? Em relação ao ano passado, ao mesmo trimestre do ano passado, o iPad continua igual. Me surpreendeu o Macs ter caído, porque bom, tudo bem que deu uma atrasada, né? Agora a gente viu os lançamentos todos, né? Então o próximo trimestre certamente vai aumentar, mas ainda assim, pelo que ele representou de ganhos nos últimos anos e a melhoria de hardware, etc., ele ainda está empatado com o iPad, né? O que é muito curioso, porque o iPad é visto, e eu partilho disso, como o produto travado, né?
Nesse mix, ele ainda é o que está faturando menos, mas é 1% menos só do que o Max, que eu chutaria, vendo a importância que o Mac tem, tanto histórica quanto de mix também, que sim, faturaria a mais. Né? Tudo bem que com o preço de um Mac você compra 6 iPads, e isso faz diferença, mas ainda assim é bem interessante. E nessa chamada que você comentou, né, sempre depois da divulgação tem a chamada mesmo, e eu sempre pesquiso 3 coisas. Primeiro, Brasil, para ver se o Brasil é citado na chamada. Tem sido raro citar, e foi 2 vezes. A primeira o Tim Cook falando sobre como o faturamento desse trimestre viu aumentos significativos em países, incluindo Estados Unidos, Brasil, México, França, etc, etc. E depois ele voltou a falar sobre o Brasil, que viu o crescimento no iPad, viu o crescimento de 2 dígitos em faturamento no México, no Brasil, Oriente Médio, Índia e parte da sul da Ásia. Então foi isso. Aí a segunda palavra que eu sempre pesquiso, Vision Pro, para ver quantas vezes foi citado 7 vezes, e depois Apple Intelligence, tenho pesquisado agora, e foi citado 29 vezes. Então dá para ver onde que tá aí o interesse, né? É sempre interessante ver isso aí. E desde a divulgação até hoje, as ações da Apple caíram já quase 5%. Elas vêm de uma coisa assim, o ano tem sido bom para a Apple, mas nos últimos meses nem tanto, mas especialmente depois da divulgação, o mercado deu uma esfriada. Não ajudou que a Berkshire Hathaway, que é uma das principais acionistas da Apple, segue vendendo ações, né? Passou o ano inteiro aí vendendo ação. Então, dessa parte, o mercado não está muito empolgado. A Apple vai seguir crescendo, vai seguir tudo bem. Mas o crescimento parece ter dado uma estagnada e é por isso que ela segue tentando achar jeitos novos, ou mercados novos, ou produtos novos, ou serviços novos para aumentar o faturamento tanto de clientes novos quanto a gente também, né? Assinatura é isso, você vende o iPhone, depois você cobra para continuar usando por meio de serviços, né? É, entre aspas, o método perfeito, né? Fatura dos 2 lados aí dessa conta, mas ainda assim a gente vê chegando aí num teto, porque até o próprio faturamento de serviços faz uns bons vários trimestres aí num platôzão, né? Deixou de cair, como aconteceu de 2021 até 2023, mas o crescimento está mais acanhado mesmo. E eu acho que de fatura, né, não teve tantas surpresas, nenhuma surpresa grande, nem positiva, nem ruim, né? Esse negócio da China, a Apple está melhorando a situação dela, mas ainda assim é um mercado que está com o desempenho abaixo do que certamente a Apple gostaria. De resultado em geral, mais alguma coisa que te chamou a atenção? Eu acho que foi isso mesmo. O que me chamou a atenção foi o que veio depois, né? Que não foi nem. Depois dos resultados, a Apple revelou uma aquisição surpresa, e essa sim me chamou mais a atenção do que qualquer número que eles pudessem divulgar nesse dia de anúncio fiscal. Foi encerrando a semana de anúncios e lançamentos, a Apple pulou, né, da segunda, terça e quarta Mac, quinta-feira resultado financeiro, sexta-feira ela comprou o Pixelmator, que é um produto que não é que ele já foi mais famoso, ele fez muito barulho e muito sucesso, especialmente quando o mundo ainda comprava a ideia do iPad, principalmente ser o substituto de computação para fazer a vida móvel das pessoas. Ele era basicamente um Photoshop, quando não tinha um Photoshop para iPad ainda por cima, né? Mas muito bom, né? Tudo ajustado mesmo para iPad. Ele chegou até primeiro nele coisas tipo, tem aqui a pessoa no fundo, você passa o dedo ali, a pessoa some, né? Esse tipo de coisa chegou por lá. É um app muito poderoso, tava mais quieto aí nos últimos meses e, de surpresa, não vi vazar, não vi especulação de lugar nenhum. A Apple anunciou na sexta-feira a compra do Pixelmator. Não vi valor também vazar. Você viu especulação, algum número sobre isso? Não vi especulação, foi uma coisa bem no sigilo mesmo depois da divulgação, não vi, né, nem Mark Gurman, ninguém especulou sobre o valor, então tudo muito misterioso por enquanto, né? A Apple disse que agora depende da aprovação dos órgãos reguladores, a analisar a compra, mas ele já, né, até quando você abre o site do Pixelmator tem um banner lá, nós temos notícias importantes, né? O Pixelmator planeja se juntar à Apple. E me pegou de surpresa, né? De novo, não é algo que nós esperávamos. E é uma coisa assim, que por um lado eu acho que super combina, porque você entra no site do Pixelmator, parece um negócio feito pela... Não só o site, mas o Pixelmator parece algo feito pela Apple já, né? O cuidado que eles têm, com o aplicativo é muito bom. É um aplicativo que sempre foi destacado pela própria Apple, porque eles, do primeiro dia que lançam um iOS novo, eles já colocam os recursos novos, sempre suportando novidades do iPad. Eu uso muito o Photomator do iPad para editar
porque eles suportam o hover do Apple Pencil. Tem um recurso muito legal que ele tem uma... Opa, até bati aqui que eu me empolguei, mas Emoção. é uma coisa... É uma emoção. Tem uma barra embaixo que ele te dá várias opções de preset de filtro. E você só vai apontando o Apple Pencil e ele já vai dando uma prévia do filtro na foto, sem você ter que ficar clicando um por um. Eu acho sensacional isso. É um editor de fotos muito bom. Né? Tenta aí competir com o Photoshop, com o Lightroom da Adobe também. E agora a Apple anunciou a intenção de comprar. De novo, por um lado, me empolga, porque eu acho que Pixelmator combina muito, é a cara da Apple. Mas quando eu olho pro histórico de aquisições da Apple, aí me preocupa um pouquinho, porque né, tinha o Dark Sky mesmo, que a Apple comprou, e ela matou o Dark Sky. Né? Algumas coisas ela englobou ali no aplicativo de tempo do iOS, mas quem era fã do Dark Sky mesmo disse que até hoje não é a mesma coisa, né? Que tem coisa que falta, que o pessoal gostava de ter o aplicativo. E eles compraram e falaram, não, a gente vai descontinuar o Dark Sky, vai ser... E o Dark Sky tinha para Android também na época, e aí, enfim, acabou. E no caso do Pixelmator, não sei o que vai acontecer. Eles falaram que por enquanto, né, até porque, de novo, tem questão regulamentadora que precisam esperar, por enquanto vai continuar como está. Mas eu suspeito que eles não compraram o Pixelmator só para deixar o negócio lá na loja. Provavelmente a ideia a longo prazo é englobar esses recursos dentro do Fotos da Apple. Né? O Pixelmator ele tem recursos bem avançados de edição, como o Marcos falou. Tinha o Cleanup antes do Cleanup existir, né? Já usando ali o Machine Learning. Então ele tem uns recursos muito legais. Tem detecção de objeto, que você clica, seleciona objeto. Ele né, já apaga o fundo, substitui o fundo. Ele é muito bom realmente para editar imagens. Então eu vejo a Apple trazendo esses recursos né, para Fotos. E ao mesmo tempo, até escrevi uma matéria lá para o 95Mac de como que eu sinto falta do Aperture. Para quem não lembra, o Aperture era o concorrente direto do Lightroom, que é a própria Apple que fazia. A Apple antigamente ela tinha o iPhoto, né? O iPhone era o aplicativo, o que seria o Fotos de hoje, um aplicativo que já vinha ali nos Macs, depois ela lançou para iOS, você conseguia fazer umas edições básicas ali nas suas fotos, que na época o Fotos mesmo do iOS não editava nada, né? Você só recortava a foto e girava. Aí tinha o iPhoto para você fazer esse tipo de edição, e o Aperture, que era, né, de fato, como se fosse um Lightroom mesmo, com aquelas opções mais avançadas de cor e ruído de imagem, e organização de biblioteca. E aí em 2014 ela descontinuou os dois aplicativos, o iPhoto, o Aperture, e juntou tudo no Photos. Né? O Photos hoje, principalmente a versão do Mac, ele tem bastante opção de edição, se você entrar lá você consegue editar bastante as coisas, mas ainda assim não é exatamente um software profissional de edição, e eu sinto falta. Então, eu gostaria de ver a Apple pelo menos aproveitando o que hoje é o Photomator e transformando isso, sei lá, na volta do Aperture, num Photos Pro, alguma coisa assim. Eu tenho certeza que a Apple vai inventar um aplicativo, vai cobrar assinatura, mas eu espero que eles saibam aproveitar bem essa compra e que não seja, sei lá, comprou para colocar 3 recursos novos no Photos e aí joga fora né, a maravilha que é o Pixelmator. Vamos ver, né? Com base no Dark Sky, eu fico meio apreensivo. Mas, né, se a gente pegar, sei lá, o Shazam mesmo, Shazam vive como Shazam até hoje, né, que Sim. é um nome muito forte, então a Apple decidiu manter, então quem sabe, né, mas eu fico ansioso, porque, de novo, apesar desse receio, o Pixelmator realmente é um aplicativo que é muito a cara da Apple. Uhum, bastante. E eu fui pensando, né? Quando saiu, eu falei, nossa, é muito raro a Apple comprar. Aí você pensa, compraram o Dark Sky, compraram o Shazam, o Test Flight, não era da Apple, ela comprou e hoje em dia faz parte ali de todo o ecossistema de distribuição beta de aplicativos. Shortcuts também, que eu não lembro o nome original dele. Era o Workflow. Workflow, isso. Exato. Então, ela de, sei lá, cada 3, 4 anos faz uma compra dessas mesmo. No caso do Dark Sky, a conversa foi muito diferente. Foi Apple, o anúncio foi Apple compra Dark Sky e vai acabar com a versão de Android ano que vem. Já era uma coisa assim, o anúncio veio completo, né? Hoje é engraçado, você vai no site do Dark Sky, redireciona para uma página de suporte da Apple, como as pessoas que usavam o Dark Sky hoje em dia podem fazer parte. E o foco dele era sempre, na verdade apareceu, chamava Dark Sky porque ele era a previsão imediata de chuva mais precisa que existia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tinha, né? Fala assim, daqui a 3 minutos vai chover. Dava 3 minutos, chovia. E eles construíram o resto do app da parte de tempo em cima disso. E, inclusive, um dos motivos pelo qual a Apple comprou foi para ter mesmo essa previsão mais precisa da parte de precipitação em países onde dá para ter esse tipo de dado, né? Que no Brasil ainda não funciona muito bem.
o que é uma pena. Eu tentei achar, eu achei que era na sua matéria mesmo, que claro, vai ter o link na descrição, mas não foi. Mas alguém comentou, né, que o que a Apple deve fazer com essa compra, assim como tem o Logic Pro, o Final Cut Pro, ter o Photos Pro mesmo para fazer esse tipo né, ter o programa Premium para edições mais profissionais. Eu detestaria se esse fosse o caso, porque, assim, o app de fotos é bem ruim para editar foto. Né? Qualquer pessoa que teve contato com qualquer programa gráfico de edição de imagem parece que está usando os dois pés esquerdos para editar qualquer coisa no Fotos. Eu achei ele muito ruim, muito limitado, e o que ele tenta ser avançado, assim, banana. Né? Então, ter ali um programa mais profissional, com mais recursos, mas ainda assim como parte do ecossistema do iOS, seria muito bom. A minha expectativa é que as partes mais básicas do aplicativo passem a fazer parte do Fotos, mas que pinte mesmo um app. Pena se for pago, se for assinatura. Acabamos de falar do porquê que talvez ele vire uma assinatura, né? Porque é de onde a Apple espreme agora. Mas seria uma pena, mas o caminho deve ser esse. Ou ele virar uma coisa nativa mesmo do iOS. A promessa da Apple, na verdade a promessa do Pixelmator. Gente, temos a intenção, se liberarem, de juntar a Apple e nada vai mudar por enquanto, né? Então quer dizer que depois do por enquanto vai mudar, né? Essa é a parte óbvia não escrita aí. Então vamos ver o que vai acontecer, mas o histórico dessas aquisições tende a ser positivo. O próprio Shortcuts é um exemplo de um aplicativo que era super avançado, era até ainda é um pouco complicado de mexer, né? Para quem chega, cai de paraquedas ali, mas não virou uma coisa paga, virou uma coisa super potente para dar ainda mais poder de fogo para você fazer automações no sistema. Nem todo mundo consegue tirar proveito disso porque tem a parte complicada, apesar do benefício dele ter simplificado bastante, né? Ele trouxe para o iPad uma versão visual do que era um Automator, por exemplo, do macOS, coisas mais avançadas. A gente até comentou sobre isso no último área de trabalho, sobre parte de automação em programas como o Keyboard Maestro, o próprio Text Expander, que já foi patrocinador aqui do A Fonte. Então, fiquei contente com essa compra por todo mundo, mas sempre fica aquele medinho também, os 5% ali que você fala, putz, por favor, faça direito, deixa eu me sentir bem de ter ficado contente com essa compra daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Com certeza. Vamos ver o que, que o futuro, né, nos reserva. Mas espero, né, novamente, que façam um bom proveito dessa compra e que tragam recursos legais pra gente. Porque, como você falou, o Foros da Apple eu também acho ele bem ruinzinho para editar. Pois é. Vamos ver o que vai rolar. E falando de futuro, teve bastante informação sobre o que vem por aí, né? Esses últimos dias, principalmente. Primeiro um que rolou. Eu vi que você até trouxe isso pro 95 Mac, que agora mais 2 países vão ter prateleira empoeirada de Vision Pro, né? Exato. Então, do nada, realmente foi uma semana de super anúncios aí pra Apple. No fim, bem no finalzinho já de noite, anunciaram a expansão do Apple Vision Pro para mais 2 países. E o engraçado é que, é óbvio que depois a Apple colocou no site, mas o anúncio não foi nem por um press release, foi não, o Greg Joswick, que é o chefe de marketing da Apple hoje, fez um post no X falando que a Apple vai lançar no dia 15 de novembro o Apple Vision Pro na Coreia do Sul e nos Emirados Árabes. Então, mais 2 países aí se juntando à lista. Agora são 12 países, né, serão 12 países onde o Vision Pro estará disponível. A pré-venda começa hoje já nesses países, no dia 4 de novembro. E o preço, pelo que eu vi, é mais ou menos parecido com o preço lá dos Estados Unidos, que é a partir de $3.500. E é aquilo, né? A expansão do Vision Pro tá a passos bem lentos. Eu até achei que, sei lá, viriam mais países da Europa, por exemplo, né? Porque tá disponível, se eu não me engano, em bem poucos. A gente tem Reino Unido, Alemanha, mas ainda não tem na Espanha, por exemplo, não tem na Itália. Mas, não sei se em dezembro rola mais um anúncio, porém, né? Vai fechar o ano aí, provavelmente com disponibilidade em 12 países. Me lembra bem o lançamento do HomePod, que até hoje, por exemplo, não tem HomePod no Brasil, Sim. né? Aquela coisa bem devagar. Mas, Apple Vision Pro, né? Como a gente já sabe. Tá aí pra quem quer, e parece que poucas pessoas querem. A Apple até tem toda aquela história que eles já consideram que fabricaram unidades suficientes, que não precisa de mais, né? A estimativa é de que eles tenham produzido aí até o final do ano 600 mil unidades e que isso atenderia a demanda de Vision Pro por um bom tempo. Então, vamos ver se, sei lá, esse lançamento faz alguma diferença para Apple, mas na prática eu acho que duvido.
Pois é, e é curioso, né? Na mesma semana que a gente, no mesmo intervalo de 2 semanas, que saiu a notícia que ela parou de fazer a fabricação de produtos novos, isso significa que mesmo expandido para mais países, ela tem mais do que o suficiente, né? Então vamos ver como é que vai ser esse resto de expansão. De HomePod eu tenho pensado nisso, como agora com a Siri mais inteligente é a promessa, talvez isso ajude a expansão do HomePod, porque o HomePod, por ser 100% por voz é o jeito natural, apesar de você conseguir interagir com ele por meio do aplicativo também, mas é um pouco mais chatinho, a voz tem que dar um bom suporte, né? E até hoje os Estados Unidos ainda era onde tem melhor voz, porque é onde a Apple faz a coisa e testa, então a Siri dava mais suporte lá, né? Vamos ver se com essa Siri nova tem essa expansão, mas voltando à linha de produtos Vision, outra coisa que virou notícia também, essa, né, óbvia, né, que ia acabar acontecendo. A gente até falou sobre isso aqui, que ia ser um dos caminhos possíveis, que a Apple está considerando uma versão de um produto Vision que mande toda a computação para o iPhone para não ter que acontecer direto ali no dispositivo. Eu tenho certeza que a gente falou sobre isso do caminho inverso que o Apple Watch fez, por exemplo, que o primeiro Apple Watch ele fazia basicamente um stream de aplicativos do iPhone e mostrava na telinha ali do Apple Watch, e com a evolução dele, maturação, etc., ele passou a pensar sozinho e conseguir ter ali do tamanho reduzido dele e ter todo um processamento, né? Parece que a Apple está fazendo esse caminho contrário, pelo menos conceitualmente, é do que ela pretende que seja o futuro da linha Vision, e que uma das soluções para resolver muito, né, de custo e etc., seria justamente deixar ele processando no iPhone uma parte ou toda a parte computacional para só mostrar no display ali o que seria a parte imersiva, o que eu falei, tá, já que era para ser assim desde o começo, faz sentido. Acho até que a palavra-chave aqui é custo mesmo, porque no caso do Apple Watch, acredito que era mais limitação de hardware. A ideia Uhum. provavelmente era já fazer o Apple Watch ser independente, mas na primeira versão o hardware ainda era fraquinho, então fazia sentido usar o iPhone para processar o que rolava ali no relógio. Agora, no caso que a Apple está tentando, e até isso a gente já linka com um próximo assunto aqui que veio do Mintico, que é o Apple Vision Pro, o Apple Vision não Pro, o Apple Vision mais barato. A expectativa era que a Apple lançaria esse Vision mais barato no final de 2025, mas o Mintico falou que talvez não vai rolar até 2027, porque o que a gente vê desses últimos rumores, e a gente já comentou várias vezes aqui no Fonte, é que todo mundo tá falando que, né, ano que vem tem Vision Pro, Vision não Pro mais barato, mas que até agora a Apple não descobriu o segredo para cortar o preço desse negócio. Porque imagino que seja um impasse, né? O negócio é caro para fazer, o Vision Pro é muito caro para fazer. Ele tem as melhores telas, tem os melhores processadores, a construção dele é toda premium. Então a Apple fica nesse impasse de o que ela pode cortar para diminuir o preço, mas sem afetar muito a experiência, porque daí também as pessoas não vão querer. Chama E margem a resposta, Apple. é, chama a margem. E tem isso, ela quer ter algo mais barato, mas também sem abrir mão da margem dela. Então ela tá nesse impasse e acredito eu que tirar o processador do Vision Pro e colocar direto no iPhone possa ser uma maneira, né? Até porque se você for pensar, você já tem que andar com o negócio pendurado no bolso, que é a bateria. Então, sei lá, que pendure, né? Que você liga o cabinho no seu iPhone e fique usando o seu iPhone ali com o Vision Pro. Então, se isso, né, fizer sentido para a Apple for cortar preço, pode ser que eles façam. E até porque, assim, a gente já viu que a Apple tentou fazer, não, porque o Vision Pro é legal para jogo, é legal para isso. As pessoas estão usando para assistir, né? É uma televisão premium individual, basicamente. Eu sei que tem gente, a gente já viu casos bem legais, cirurgia feita com o Vision Pro, mas na prática mesmo a galera tá comprando para, né, assistir, ver vídeo, assistir conteúdo imersivo. Então, acho que para que é só para isso, um Vision não Pro que você liga no iPhone e consegue assistir vídeo em 3D, funcionaria muito bem. Então, acho que faz um certo sentido, principalmente se eles conseguirem cortar bastante o preço, talvez aí algo, né, hoje o Vision Pro custa 3.500, talvez algo em torno de US$ 2.000, ainda vai ser muito caro, mas menos caro, então talvez já consiga atrair mais pessoas. Porém, essa notícia de que só em 2027 me acende um alerta justamente porque é muito tempo, né, sem um produto ali para as massas e, de novo, acho que até lá o interesse, a tendência é diminuir ainda mais, porque teve o hype inicial e a gente viu que o hype inicial não foi suficiente para gerar uma demanda enorme para o Vision Pro. Como é que vai estar esse hype daqui mais 2 anos, né, 2, 3 anos? Então,
É algo a se pensar. Tem um rumor de que a Apple ainda, né, o próprio Mintico falou que antes desse modelo mais barato, talvez chegue a segunda geração, que vai ser um modelo com chip M5, o Codes que provavelmente vai vir no ano que vem. E sei lá, talvez a Apple pode tentar, lança essa versão com M5 e tenta deixar o M2 à venda mais barato, tirando alguma coisa dele, porque ficar até 2027 sem um Vision não Pro, sem um Vision mais barato, é difícil de imaginar um futuro tão promissor assim pro Apple Vision Pro. Esse é o mercado que ele pertence ao Facebook hoje, porque eles têm justamente uma opção super barata e eles compraram a única empresa que mandava bem nesse mercado, que era a Quest, né? Então eles estão nadando de braçada sozinhos porque a concorrência custa $3.500 para você entrar nesse mercado. Então, olhando por esse lado, não existe uma pressa para dominar esse mercado, porque ele está dominado já e você só tem uma chance de fazer direito. Na verdade, desperdiçou essa primeira chance, né? Mas ainda assim você tem poucas chances de fazer direito. Para lançar um modelo mais barato. E eu tenho pensado naquela frase, né, que falam que é do Henry Ford lá. As pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar para elas. Mas elas sabem o que elas não querem. E o mercado já mostrou que não é isso que eles querem, né? Então, vale a pena escutar, né? Então, é o lance de você tentar achar uma fonte nova de faturamento, etc. O negócio da margem que eu falei, ela acabou de divulgar o relatório fiscal do último trimestre. A margem total da Apple nesse último trimestre foi de 46%. Já existiu o rumor de que o Vision Pro, a margem dele, com base em estimativa, a Apple nunca falou, já era de 44%. Isso é mais até do que hardware. A margem de hardware só da Apple no último trimestre foi de 36%. A margem total é de 46% porque a parte de software, de serviços principalmente, foi de 74%. Então, também é óbvio, né? Serviço você fez, colocou, beleza, você paga a estrutura, tirando a parte de investimento, tudo é quase margem porque, entre muitas aspas, só fazer download, né? Hardware ainda tem uma diferença. Então, se ela não abrir mão disso, e é complicado, que se ela abrir mão de margem de lucro do Vision Pro, por ser um produto caro, e mesmo que vendendo pouco, você reduziria a margem da empresa e investidores teriam pavor da Apple ter menos margem, apesar de ter mais faturamento. Então é uma conta complicada de se mexer mesmo, mas historicamente a Apple tem esses quase metade aí de margem de lucro. Agora, não saiu o Vision Pro, mas o Ming Chico falou, né? Essa versão mais barata, ele falou que ela não sai antes de 2027. Então, mais cedo que vai chegar isso, mas não espere isso. Ela foi atrasada, basicamente, para mais para frente. Eu vou repetir a previsão, não é para previsão, mas eu acho que já foi. Né? A Apple só precisa de tempo para assimilar e aceitar, tá passando pelos estágios lá da perda para falar, putz, verdade, né? Gastamos dinheiro para nada. Né? A diferença entre ele e o projeto Titan é que o projeto Titan não lançou um furo na água e o Vision Pro lançou. Não vejo nada de futuro aí para esse mercado, mas em 2027 a gente conversa e vê o que aconteceu, mas não dá para imaginar conseguir fazer isso dar certo, sei lá. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, teve também uma notícia sobre o passado, o iPhone 14 apareceu um programa de reparos, tema também sobre iPhones do ano que vem, mas a notícia foi que a Apple lançou um desses programas de reparos para um problema da câmera traseira do iPhone 14. Eu não sei se a memória está fraca, mas não me lembro de ter visto problemas de câmera traseira do iPhone 14. É um desses que ela só esperou passar tempo, acabar a garantia, e agora que pouca gente tem iPhone 14, ela abriu o programa de reparos? Ou o que é isso aí? Eu acho que não é nem sua memória fraca, é porque esse programa ele só afeta o 14 Plus, e ninguém comprou o 14 Plus, então okay. assim, é um programa de reparo para ninguém, basicamente, né? O Plus, como a gente sabe, é o modelo mais esquecidinho da linha, é o modelo que vendeu menos, então eu acredito que, né, quando ela fala a very small percentage, é realmente uma porcentagem muito pequena de pessoas afetadas, porque ninguém comprou o iPhone 14 Plus, mas se você, por algum motivo, comprou um iPhone 14 Plus, a Apple abriu um programa de reparo em que ela identificou um possível defeito de fabricação na câmera traseira, e aí a Apple está disponibilizando a troca gratuita desse iPhone, se ele estiver enquadrado. Ela até colocou ali que são modelos de iPhone 14 Plus vendidos entre 10 de abril de 2023 e 28 de abril de 2024, ou seja, afetando aí um ano de vendas de iPhone 14 Plus. O iPhone 14 Plus foi lançado em setembro de 2022, então esse lote afetado ele já é de um lote um pouquinho mais avançado, de depois do lançamento. E aí tem o site lá da Apple, assim como em outros programas que ela já fez, que você basicamente coloca o seu número de série e ele fala se o teu iPhone está enquadrado, se o teu iPhone está
no lote que foi afetado, e aí, se estiver, você pode ou levar numa autorizada da Apple ou mandar direto para eles, e eles vão fazer a troca do iPhone para você sem custo algum. Lembrando que você pode fazer essa troca em até 3 anos após a data de compra do seu iPhone. Então você tem 3 anos desde a data que você comprou para fazer esse reparo. E aí, claro, a Apple, né, deixa claro ali que se o seu iPhone tiver algum outro dano que não seja esse do defeito de fábrica, você provavelmente vai ter que pagar pelo reparo, porque daí envolve outra história. Mas se por um acaso você tem um iPhone 14 Plus, tá tudo bonitinho, aí ele deu defeito na câmera do nada, leva na Apple que tem boas chances dele estar enquadrado nesse programa, e aí você vai ganhar um iPhone novinho. Boa, e o defeito específico desse, não um recall, né, mas desse programa de trocas, é que a câmera traseira ali do aparelho não mostra o preview do que você né, ativa a câmera, você não vê na tela ali o que está rolando. Então esse é o problema. Claro que vai ter link na descrição aqui para você checar se o seu número de série, se você é uma das 3 pessoas que compraram o iPhone 14 aí Plus e estão com esse problema, você consegue checar aqui. Se está com o problema, faz parte, né, mas consegue checar aqui o número de série. Mas para encerrar o episódio de hoje, saiu uma notícia, um rumor, uma informação na mão do Ming-Chi Kuo que o iPhone 17 vai unificar direto ali com a Apple fazendo o chip de Wi-Fi e de Bluetooth. Que é uma das notícias que o pessoal fala assim, mas já não é assim? Não, e aparentemente será assim, o que dá para entender como uma boa notícia na direção da Apple de tentar, especialmente no caso do chip de celular, né, que é o do 5G lá, que ela comprou a divisão da Intel por uma bala, até hoje não conseguiu fazer algo com isso. São assuntos separados, mas dá pra ver que ela juntando as tecnologias está na direção certa, é mais ou menos por aí? É, exatamente. Até há algum tempo atrás nós publicamos lá na IFMEC que, com base nas nossas fontes, a gente sabe que a Apple planeja usar o primeiro modem 5G dela no iPhone SE de 4ª geração, que está vindo ano que vem. E aí esse modem ele vai gerenciar bastante coisa. A Apple tem planos bastante ambiciosos e a ideia é que ele não gerencie só 5G, mas também Wi-Fi, Bluetooth, GPS e, pelo que a gente também escutou das nossas fontes, esse novo modem ele também vai economizar bastante bateria. Então a Apple a gente já sabe, a Apple está bastante tempo tentando levar esse modem 5G para frente, tiveram vários problemas. Parece que agora eles conseguiram achar aí uma solução e a ideia é trazer isso para pelo menos um dos modelos do iPhone 17, segundo o Ming-Chi Kuo. Então dá a entender que não vai ser toda a linha que vai se beneficiar desses avanços, desses chips proprietários da Apple, né, desenvolvidos pela própria Apple, que, de novo, vão não só reduzir custos, mas também trazer avanços de integração, o que, como eu falei, vai resultar em menos consumo de bateria, o que é ótimo, principalmente se tratando de um iPhone, mas provavelmente tudo indica que os primeiros aparelhos, né, serão de fato o iPhone SE 4 e o tal do iPhone 17 Air, iPhone Slim. Então parece que a Apple ainda está meio cautelosa, apesar de eles terem conseguido desenvolver o chip, eles ainda estão meio cautelosos em colocar em toda a linha de iPhone e talvez, né, gerar uma dor de cabeça para os usuários. Então, a coisa vai ser aos poucos. Primeiro iPhone SE, depois iPhone Air. Senão faz o quê, né? A fonte 325 a gente vai falar que a Apple abriu um programa de reparos para quem comprou. Então, por ser uma coisa tão importante quanto a conectividade do telefone que é feito para isso, começa com calma, faz direito, faz devagar, e aí você garante. Então, isso faz sentido, mas eu vi notícia e falei, nossa, mas que curioso que já não era assim. Mas é isso, é o caminho para poder mesmo fazer um processador to rule them all ali para todos os chips de conectividade. E ganho em bateria vai ser sempre bem-vindo. Né? Com certeza. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/a fonte/124 ou dar mais pedra nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer ao Gentler Streak por ter se tornado o novo patrocinador da fonte, também a Gorilla Shield por dar 10% de desconto nas próximas semanas aí com o cupom GHZ para quem comprar lá no site, a vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam e que recomendam uma fonte para mais gente ainda poder de segunda após segunda entender o que está rolando em Cupertino, e a você, Felipe, por deixar a gente entender com as fontes, você é a fonte da fonte, né? Ajudar a entender também o que está rolando por lá. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto ou lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência,
apresento para a Lura o IA sob controle e todo sábado sai no Mac Magazine minha coluna opinativa nesse fim de semana sobre como a Apple acertou finalmente no formato entre evento e vídeo, quando é para coisa pontual, um videozinho assim ficou bem bacana, link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.